Obrigado, Mari, obrigado, João Júnior aí, obrigado, galera, e vamos para mais uma palestra, né? O que que a gente pode acrescentar mais quando passou o Zé Correia, que eu até coloquei nos comentários aqui, eu fiz curso quando ele ainda tinha barba preta, que ele não tem mais. Teve o Agapito, teve que sabe falar Shinwaka, Finiwaka, eu nem sei mais falar aquele nome lá, não consigo nem falar isso. A Bárbara, excelente, essa palestra dela foi fenomenal, mas eu assisti uma dela que pessoalmente gostei muito mais sobre acessibilidade. Então, assim, vocês veem que só tem fera aqui. Eu vou tentar fechar a noite com vocês, espero que, como eu sou o último aqui, né, eu posso ficar até meia-noite com vocês aqui. Vocês é Ishikawa, né, Agapito? Olha, tá vendo? Eu não consigo nem pronunciar. E eu queria agradecer de coração vocês estarem aqui. Esse evento da minha parte, eu vejo como uma realização de uma grande realização, porque você vê a comunidade de teste, o processo de teste crescendo cada vez mais, né? Quantas referências estão aqui hoje, quantas pessoas em que eu vi palestras, em que eu fiz cursos, e vou deixar para comentar mais sobre essas coisas no final. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Agradecer aqui, em primeiro lugar, a minha mãe, que está aí assistindo. Não sei se ela já foi dormir ou ela não estava entendendo nada em duas palestras atrás, mas mandou aí um lindo, foi a minha mãe, tá, gente? Se ela acha, eu não tenho o que fazer. Agradecer aqui a meus colegas de trabalho, minha chefe está aí, se espirrar saúde, viu, chefe? Tá? Tô bem tranquilo aqui, que se eu falar besteira, eu tô demitido amanhã. Tem os meus colegas de trabalho aqui, quem eu vi que mandou mensagem, tem o Bruno Ranieri, tem o Sandro, tem o Cami, tem mais alguns colegas aqui. Então, vamos embora que eu quero trazer essa zoreia, né, Bruno? Tamo junto aí. Amanhã eu vou cobrar para ver se você faz esse tal do Furukawa aí. O Felipe Andrade está aí também, tá de licença paternidade, mas deixa eu parar de fazer aqui a Rádio Transamérica e ir para a palestra de verdade. Eu quero falar um pouco com vocês sobre uma palestra que até a gente internamente trouxe dentro do banco. E é legal assim que todo mundo aqui falou de banco, né? O Corrêa está trabalhando com banco, a Bárbara já trabalhou, o Agapito trabalhou e eu trabalho no banco. E eu acho que é muito interessante até essa continuidade. O Corrêa e a Bárbara trouxeram algumas coisas que eu vou reforçar aqui, espero melhorar. E aí, espero um pouquinho da paciência de vocês aqui na última palestra. Por favor, não durmam, por favor, não desliguem ainda. Tenho muita coisa interessante aqui para trazer para vocês. Falar um pouquinho de mim, quer dizer, um pouquinho do que eu vou falar hoje. Eu vou falar de testes, vou falar um pouco de fundamentos, vou falar um pouco sobre a mudança de testes, alguns mitos, e trazer um pouquinho também sobre a evolução de um QA. Um pouquinho falar sobre mim. Eu estava com vergonha de mostrar essa imagem, que os invejosos vão dizer que é montagem, mas depois que eu vi do Agapito, eu fiquei bem tranquilo para apresentar ela. Eu sou o Alex Steve, sou especialista em QA hoje dentro do Banco do Brasil. Tenho essas formações e trabalho já há 30 anos em desenvolvimento, estou há 14 anos dentro da tecnologia do Banco do Brasil. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o ser testador. E o porquê você vai ser testador, o porquê você vai trabalhar nessa área, por que uma empresa precisa de um testador em primeiro lugar. Eu acho importante trazer isso para vocês, porque muitas vezes vocês vão estar numa empresa e vai haver esse questionamento, tanto para expandir ou para fazer novas contratações. Como eu tenho já eu tenho 30 anos de carreira, eu sei que nem sempre foi necessário um testador como é hoje. Eu sou da época que você tinha lá o webmaster, e o webmaster fazia tudo, fazia o back-end, fazia front-end, publicava, ia lá, alterava na hora, subia. Só que o mundo ele não gira mais dessa forma. A complexidade dos softwares mudaram. Dentro da nossa empresa, nós temos uma subida para produção, em média, a cada 8 minutos. Nós temos pacotes que sobem diariamente.
Então, não dá mais para você pensar como você pensava antes, que você tem uma simplicidade. Sei que muita gente sonha em ser um cara da startup, que vai lá, entra na garagem, faz o seu aplicativo e sobe para a rua, ganha milhões. Mas quando há um crescimento disso, eu até recomendo o Eric Ries, ele vai falar muito disso nos livros dele, quando você tem um crescimento, você começa a precisar de outros tipos de profissionais. E o testador, ele é um desses tipos de profissionais. Outra coisa que você precisa de um testador é porque muitas vezes você precisa de uma segurança na liberação. O que acontece? Uma liberação de software sempre causa um frio na espinha. Quanto maior, maior o frio na espinha. E aí, quando há um incidente em produção, quando há um problema, existem dois caminhos que as empresas tomam. Ou elas aumentam o nível de segurança da liberação, e quando eu falo segurança, muitas vezes é burocracia. Vamos segurar 3 dias para liberar, vamos segurar, seja liberado só durante tanto tempo. Ou ela aumenta os processos automatizados dela. Então, a importância de um testador é que ela aumente os processos automatizados, os processos de qualidade, justamente para que o processo de liberação ele seja mais contínuo, ele seja feito de forma contínua. O DevOps, que todo mundo está vendo na prática aí, né? Cada vez mais os produtos são entregues de forma ágil, não existe mais aquele processo de que você passa 4 meses desenvolvendo, depois mais 2 meses testando. Então, você precisa de testadores para que esse processo fique ágil. E, enfim, esse papel está sendo cada vez mais necessário dentro dos times. E aí, qual seria o papel de um QA dentro de um time? Muitas vezes, e assim, eu vejo que às vezes a gente, na teoria, parece que o mundo está ágil, que todo mundo já está fazendo o ágil perfeito, mas é bom até que eu vi aqui algumas pessoas falando, na minha empresa ainda está no processo, na empresa de um de outro. Na nossa empresa também a gente tem times mistos, tem times que estão executando o ágil de uma forma bem rápida, de uma forma tranquila, outros times eles estão ainda aprendendo, ainda tentando, fazendo cascatagem, como o pessoal brinca. E aí o papel do QA ele é essencial. Um executivo da nossa empresa falou algo que eu achei sensacional. Uma automatização de teste no modelo tradicional é algo necessário. Agora, no modelo ágil, ele é algo essencial. Porque à medida que você vai fazendo entregas mais curtas, à medida que você vai entregando o software de forma mais rápida, você também, se você não tiver um processo de automatização de teste, se você não tiver um processo de criação de um fluxo de teste ágil, cada vez mais você vai tendo bugs em produção. E aí a próxima sprint você tem que parar para corrigir alguns bugs, e daqui a pouco você para uma sprint inteira para corrigir bug, e aí outra sprint você começa a trabalhar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o QA, o papel dele hoje é muito diferente de antigamente. Antigamente você tinha um testador que ele precisava encontrar os erros e ele precisava ter independência. Eu já ouvi, já peguei materiais mais antigos que falavam isso, até falavam que às vezes o testador ele nem deveria estar no mesmo local, deveria estar em outro local, mas hoje o papel de um QA, além do papel de teste, ele é bem maior. Então acabou essa história de assim, desenvolvi, toma aqui testador, testei, tá errado, toma aqui desenvolvedor. Não, dentro de uma metodologia ágil, o QA ele começa a trabalhar desde o processo do refinamento. Então ele vai estar lá no refinamento, entendendo os critérios de aceitação e transformando em cenário de teste. Ele vai estar dentro da planning para explicar também qual vai ser o período que vai ser necessário para automatizar testes, para criar novos testes unitários. Ele vai estar no desenvolvimento, muitas vezes no pair programming, junto para estar demonstrando qualidade de código, demonstrando melhores práticas de codificação. E aí eu vou entrar aqui na frente sobre alguns atributos que todo QA deveria pensar. E, no final, ele também deve entrar no processo de monitoração. O produto foi para a produção. Será que o produto está performando? Será que o produto está sendo aceito?
ele está verificando, ele está na parte de monitoramento. Então você vê que um QA ele se preocupa com a qualidade de ponta a ponta. Dentro de um DevOps, ele não é mais o cara que fica sentado esperando o desenvolvedor e como crítico lá, deixa eu ver aqui, vamos achar uns erros aqui seus. Não, o QA faz parte do time. E aí, você falou, eu quero ser QA. Onde que eu quero começar? Agapito, não vai ser só você que vai fazer uma propaganda do Zé Correia. Eu, como eu estudei com ele, recomendo também. Eu acredito que um curso de fundamentos de teste, ele é importantíssimo para qualquer pessoa que quer entrar na área. Se vocês notarem ali, eu coloquei que eu tenho 30 anos de desenvolvimento, mas eu não tenho todo esse tempo no teste. E aí, quando eu entrei no teste, eu vim muito com a cabeça de desenvolvedor. E às vezes com a cabeça de desenvolvedor você acha que sabe tudo para testar. E aí eu sentei com o time e já falei assim, não, eu quero testar isso aqui, eu quero testar de ponta a ponta, eu quero testar isso, isso e isso. Aí o pessoal, não, calma aí, não é assim. Tem aqui, você testa valor limite, você tem tabela de decisão. E aí eu ficava assim, cara, mas e não vai testar essa parte aqui, mas se for essa parte que vai dar problema. Até no próximo slide eu vou até falar um pouco disso, mas quando você tem fundamentos de teste, e é legal até um seminário como esse que a gente está tendo hoje aqui, essa semana, que traz muito desses fundamentos, é muito mais importante do que muitas vezes você pegar uma ferramenta de automatização direto, ir lá um desenvolvedor e vai lá. E a gente já teve casos que um desenvolvedor pegou um programa e criou mais de 240 scripts de teste. Aí você olhava os scripts, eles eram super parecidos, não agregavam nada. Então, dentro do fundamento de teste, é a primeira coisa que eu recomendo para você, que você estude, faça o CTFL de preferência. Temos vários cursos aqui, temos essa palestra, temos o For All Tests também, que tem muito material ali que o João Júnior trabalha. Então, essa seria a primeira que eu recomendaria. A segunda, como a Bárbara já colocou bem ali na última palestra, é Soft Skills. Você vai ser uma pessoa que vai fazer parte de um time, mas vai estar trabalhando em algo que o time não está fazendo. Então, você precisa muito de soft skill, você precisa muito... Eu brincava quando a gente era presencial, quando a gente estava presencial, você precisa ir lá almoçar com os desenvolvedores, você precisa ir lá tomar um café, você precisa trocar uma ideia com o desenvolvedor. Por quê? Porque você é a pessoa que muitas vezes vai pegar o código do cara e vai falar, isso aqui tá uma meleca. Isso aqui não tá muito legal. Isso aqui você podia dar uma melhorada. Se você não tem uma intimidade, se você não tem um soft skill, se você não sabe tratar com as pessoas, a tendência é ser deixado de lado. E aí, em trabalho remoto, isso fica bem mais complicado. Porque você não tem mais ali uma sala onde, por exemplo, você olha o que fulano, que ciclano está trabalhando. Não, muitas vezes você está, cada um trabalhando na sua máquina, e eu já reparei isso, que se você não tem uma soft skill legal, o time não te deixa entrar. Porque, principalmente num processo desse de mudança de cultura de teste, os desenvolvedores muitas vezes te veem como um cara chato, como um cara que vai ali atrapalhar, que ele entregaria em 2 dias, agora vai entregar em 5 dias, porque você está pedindo para construir um monte de JUnit, por exemplo. Então, por isso, soft skills, muito importantes, liderança, empatia, amizade, etc. Outra coisa, como até na palestra da Bárbara, alguém comentou aí, que legal você falar sobre desenvolvimento. E eu acho que um testador, hoje em dia, não dá para ser um cara totalmente cru em desenvolvimento. Por que eu coloquei Java e JavaScript aqui? Porque são as linguagens hoje que mais têm abrangência no mercado. E a preferência é que você saiba a linguagem que o seu time trabalha. Aí, assim, eu coloco aqui Java e JavaScript, porque muitas vezes eu posso estar falando com pessoas aqui que ainda não estão trabalhando, então a procura no mercado de trabalho. E essas duas são as mais abrangentes, a maior probabilidade de você chegar num time e trabalhar. Mas se você está num time que trabalha com Python, é muito importante você conhecer Python. Se você está num time que trabalha com Go, é muito importante você saber trabalhar com linguagem Go. Até mesmo para você começar a automatizar testes unitários, ensinar, mostrar as melhores práticas dentro da linguagem que o pessoal trabalha. Mesmo para os testes de interface, o essencial era que você montasse na linguagem que a galera está trabalhando ali. Porque pensa, aí você sai
e aí alguém precisa, no seu lugar, dar manutenção naquele script. Aí o cara olha assim, o cara trabalha em Java e você montou lá em Python. Cara, não tem como dar manutenção nisso aqui. Isso aqui está em outra linguagem e não vou fazer. E por último, você saber uma ferramenta de teste de interface. É claro que assim, você vai pegar ali o João Correia, ele está trazendo outras skills que também são essenciais. Mas aqui eu quero trazer uma escadinha para você começar. É muito importante você começar a saber uma ferramenta de caixa preta, como o Selenium, de teste de interface, porque aí você começa a entender o que é um DOM, você começa a entender o que é um Locator, o que é um XPath. Então, esse conjunto de ferramentas aqui eu considero como o básico do básico, para você começar a se especializar e começar a treinar e começar a entender. Eu só queria deixar mais duas aqui, que me veio à cabeça quando eu estava repassando o slide, que é inglês. Eu acho que é importantíssimo, se você não tem um inglês de leitura, pelo menos intermediário, que você invista nisso, porque tem muito material na internet, tem muita coisa de graça em inglês. Tem um indiano, SDET, alguma coisa, que eu sou fã do cara. Tudo que você precisa, tudo que é linguagem, ele explicou os capabilities de uma forma tão simples, ele joga lá só um bloco de notas, ele é bem, bem simples até as apresentações dele. Então, assim, se você não tem o inglês, isso acaba te travando, te colocando para trás. E outra coisa que eu não coloquei aqui também seria um JUnit, ou em Java, ou em JavaScript, mas que você soubesse um teste de unitário também. Eu acho que é importantíssimo para um início de carreira, tá bom? Continuando, aí é como eu falei aqui no slide anterior, quando eu passei de desenvolvimento para QA, e depois, assim, a gente tem um trabalho forte lá dentro do Banco do Brasil, nós somos entre funcionários e contratados mais de 120 pessoas, então só trabalhando na área de testes e trabalhando junto aos desenvolvedores, e a gente ouve várias vezes essas perguntas aqui. E eu mesmo, quando eu estava chegando na área de teste, eu me fiz essas perguntas. A primeira é, eu tenho que testar tudo? E muitas vezes eu escuto isso. Ah, cara, mas assim, você deixou essa parte aqui, mas se for essa parte que vai dar problema? E aí a gente tenta, com todo amor e carinho e cuidado, falar para a pessoa, se a gente testar tudo, o banco para. Se a gente testar tudo, nada vai subir. E existem várias heurísticas, eu não sei se talvez tenha passado ontem, mas com certeza essa semana a gente deve ouvir heurísticas, mas eu gosto muito de uma que eu ouvi do Júlio de Lima, que é sobre risco e impacto. A gente pergunta para o PO qual é a gente pergunta para o desenvolvedor qual é o risco de algumas coisas acontecerem, e depois pergunta para o PO qual é o impacto se aquilo acontecer. Faz uma regrinha de 3 e escolhe o que vai testar. E aí a gente coloca uma margem de tempo de teste até que o PO, o demandante, fale, isso aqui está suficiente para a gente subir para a produção. E aí muitas vezes a gente pergunta, né, o caminho feliz é suficiente? Qual é a proporção de teste que eu vou fazer? Então as 3 perguntas estão relacionadas. Você precisa ter o feeling de não travar o produto, de ir para a rua, muitas vezes perder o time to market, mas também o cuidado de testar as coisas que estão mais impactando, que podem mais afetar o seu cliente. E aí, qual é a bala de prata? Em que eu devo me especializar? Eu acho isso aqui engraçado, porque escuto várias vezes o pessoal perguntando, me especializo aqui no teste funcional, me especializo em teste não funcional, eu vou para o teste de segurança. E para dar um exemplo do mundo que a gente está hoje, eu gosto desse slide aqui. Um dia a gente teve a função dos especialistas, talvez aqui quem é mais antigo do desenvolvimento vai lembrar. Era aquele cara que, assim, eu só faço isso. Aqui eu acho que, eu não entendo muito de futebol, gente, assim, dos campeonatos brasileiros. Eu acho que teve alguma coisa aí do Flamengo e do Fluminense, eu acho que essa imagem talvez aqui não seja muito boa para algumas pessoas, mas é um cara que era especialista em só fazer uma coisa, só chutava lá pro gol. Então, se for outra coisa, eu não sei nada. E a gente passou muito tempo com isso. Depois a gente teve a figura do generalista. Era aquele cara que não sabia muita coisa de nada, mas sabia um pouco de tudo. Então, é sobre teste unitário? Eu sei um pouquinho. Não, mas aí eu não sei tudo, você vai precisar estudar.
eu sei um pouquinho disso aqui, eu sei um pouquinho de teste de interface, eu sei um pouquinho de teste de API. Depois a gente teve a figura do T-Shaped, que é o cara que é especialista em uma coisa e generalista em outra. Depois a gente teve o P-Shaped, que é especialista em duas coisas e é generalista na outra. E hoje a gente está vivendo o Combi-Shaped, que é uma pessoa que tem várias especialidades em alguns níveis. E por que eu trouxe essa sopa de letrinhas aqui para vocês? Porque a gente está vivendo numa era em que você precisa estudar, e precisa estudar sempre, e precisa estudar muito, precisa fazer parte do seu dia a dia. Então, uma coisa que tem que entrar no seu sangue, você precisa saber os seus horários de estudar, você precisa conhecer bons professores, e é legal aqui, até no For All Test, você está vendo aqui vários minicursos com professores aqui, todos excelentes. Você precisa aprender técnicas de estudos, porque o que você está aprendendo hoje, o que você tem de conhecimento agora, provavelmente vai se perder daqui a 2 anos. E isso é estatístico, e no mundo VUCA, e até o VUCA já tá fora de moda, já me falaram outras siglas, isso vai ser cada vez mais rápido. Então você precisa ter uma vida de estudo. Beleza? E outra coisa que o pessoal me pergunta quando a gente chegava com uma solução inovadora de automatização, aí eu já ouvi os burburinhos assim: vai acabar o nosso emprego. Cara, a gente não vai ter mais onde trabalhar. Agora eu vou ser demitido. Estão automatizando tudo, eu só sei o teste manual, o IA está vindo aí, a gente até experimenta algumas ferramentas, tem ferramentas já prometendo inteligência artificial para localizar o teste. Cara, assim, uma coisa eu posso garantir para vocês: tão cedo um testador, um automatizador vai ser demitido. Porque um testador, ele não é substituível. E ponto. Eu gosto, até o João Júnior, ele já lançou algumas polêmicas falando sobre o pessoal está muito focado na automatização, né? Muitas vezes perde o fundamento, e é isso mesmo. Quem tem um fundamento é o cara que vai escolher quais são os testes, é o cara que vai falar o que automatiza e o que vai ser teste manual. Eu gosto de falar que o QA, ele é o PO do teste. Então, ele é o PO que escolhe o que vai testar, o que vai ser passado para o time com relação à qualidade, a ferramenta que vai ser escolhida, ele é o cara que comanda isso. E isso não vai ser substituível via automatização. No meu próximo slide aqui a gente tem os testes exploratórios, que muitas vezes ele é subestimado. As pessoas focam muito no teste automatizado, e os testes exploratórios muitas vezes é o que vai trazer algum bug, que vai trazer alguma coisa do negócio que o automatizado não pegou. A própria montagem de scripts hoje ela é feita através dos desenvolvedores, dos QAs, e quando há uma alteração, é necessária essa manutenção, que muitas vezes é o próprio QA que faz, e até a triagem das quebras. Cara, eu tenho um teste aqui que o gestor me falou que era o teste mais importante que tinha que estar na minha automatização de teste. E aí esse teste tem 2 anos, que toda vez que vai subir, ele quebra, a gente tem que fazer um documento para justificar essa quebra. Vale a pena? É o QA que vai falar se vale a pena, se não vale a pena, o que precisa ser revisto. Tem uma frase aqui que eu já peguei de algumas outras apresentações, que eu ouvi que a vida é muito curta para testes manuais. Eu só adaptei, eu acho que a vida é muito curta para repetir testes manuais e os desnecessários. Tem testes manuais que são necessários. A gente trabalha, eu o Sandro e outros especialistas que estão aqui, a gente trabalha com várias áreas. No nosso caso, o banco é um mundo, então a gente tem desde mainframe até aplicativos em WhatsApp. Então, você falar assim que você vai automatizar tudo, eu acredito que não é por aí. Mas o que pode ser automatizado, a gente vai automatizar. Existem testes que realmente a gente olha assim: não, isso aqui não vale a pena automatizar. O esforço, o trabalho, a mão de obra, o sistema, o ambiente que eu vou montar, é melhor que eu tenha uma pessoa que faça esses 2, 3 testes a cada subida. E todos os outros eu tenho automatizados. Então, eu gosto dessa escadinha aqui. Você pensa, quando você vai pensar na montagem de um teste, provavelmente você vai pensar manualmente. Eu vou aqui, eu vou clicar aqui,
e aí o resultado vai ser aqui. Fez ele, executou, agora você automatiza. Automatizou, ele vale a pena para o seu CI/CD, aí você inclui ele num processo de esteiro. E aí, gente, para concluir, eu queria ser bem rápido com vocês, até pelo fim da noite aí, o pessoal já com um pouquinho de sono, mas eu queria deixar só 3 coisas. A coisa mudou muito. Vocês vão ver aqui que eu coloquei uma foto aqui do Aledio, quem jogava aqui o Superstar Soccer vai lembrar quem era o Aledio, e um FIFA 20 aqui, que foi... Eu tenho até os mais novos aqui, mas eu coloquei o FIFA 20, porque muita coisa mudou em várias áreas. E na área de desenvolvimento de testes, na área de qualidade de quality assurance, isso também é verdade. Então, nós deixamos de ser inspetores. Acabou aquela de ser o crítico, que vai falar assim, isso aqui não vai para produção, eu não aceito isso aqui para produção. Olha como é que está isso aqui. Não, nós somos corresponsáveis. Então, nós estamos desde lá da primeira fase da criação, trabalhando para que aquele software vá para o ar. Nós trabalhamos juntos. E agora nós somos tecnológicos. Nós não somos mais aquela pessoa que vai navegar, que vai somente abrir o web, vai ser o caixa preta de tudo. Vai só pegar o mobile, vai só navegar no sistema. Não, a gente vai ser tecnológico, a gente vai aprender ferramentas, a gente vai aprender técnicas, a gente vai aprender as ferramentas de automatização. E nós vamos ser preventivos. Acabou aquela história de esperar lá no final e falar assim, ó, tem um bug aqui. Não, desde o começo, desde do pair programming, nós vamos estar juntos, nós vamos estar trabalhando no processo de criação de qualidade, para que esse software, ele cada vez mais, ele suba e não tenha mais o backlog de bugs, né? Não posso mais falar depois da última palestra, mas que tem em algum lugar lá um monte de bugs que vai parar a sua sprint. Gente, essa era a minha apresentação. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Eu acho que esse assunto, ele é um assunto incrível e o crescimento dele é visível. Você nota através dos anos. O João pode falar mais a respeito, mas se eu não me engano, a gente ultrapassou as inscrições do ano passado em um dia. Então, eu me vejo aqui hoje, junto com esses grandes mestres, junto com o João Júnior, junto com o Molinari, que não sei se está aí ainda, com o Correia, com o Júlio de Lima. Eu e meu time, alguns anos atrás, estávamos lá pesquisando o nome desses caras para ver quem a gente trazia de teste. Aí era até para trazer o João Júnior, mas o João Júnior não quis participar da minha palestra, deu a desculpa que faltou luz lá na casa dele. Mas hoje a gente está aqui. Opa, foi citado, né, João Júnior? Veio aqui até para... mas é uma grande honra e um recado que eu quero deixar para quem está começando agora nessa área. Essa área, ela só vai crescer. Se você está aqui trabalhando hoje na área de teste, tenha certeza que você está trabalhando num campo fértil, onde você vai crescer dentro da sua empresa e dentro do próprio campo de qualidade de software. Muito bom. Só tem um adendo aí a fazer no slide que apareceram, que é como representante do primeiro, voltou o Gabi, Flamengo, mas tudo bem, vou relevar. Não... Perdão, eu não entendo muito de futebol, gente. Eu quis fazer um negócio no tema, mas eu devia ter me especializado. Eu sou a louca do futebol.